Organização Mundial de Saúde, ela vem mudando todos os anos, né, para tentar informar a gente o que é considerado um sedentarismo, né? Então hoje a gente vê cada vez mais pessoas tentando sair desse sedentarismo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos diretamente do Central Studios para mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com um grande amigo, o fisioterapeuta Wagner Leal. Seja bem-vindo, Wagner. Chuma, muito obrigado. Um abraço aí a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Fico honrado de estar aqui conversando contigo, levar algumas informações, bater um papo descontraído, como a gente sempre faz no dia a dia, troca informação e tal. E acho que isso acaba somando um pouquinho para levar informação boa, informação de qualidade para quem está nos assistindo. Com certeza. Então sejam todos bem-vindos aí, espero ser útil nessa conversa. Massa. E eu vou iniciar aqui mais um episódio do InformaCast. Hoje é o episódio número 67, diretamente aqui do Central Studios. Vamos iniciar esse episódio agradecendo aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, o Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos nossos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Muito obrigado a todos. Você que está ao vivo aí no Instagram, comente para concorrer aqui a essa creatina lá do Atacadão do Suplemento, juntamente com essa melatonina em goma, tá? É um produto novo, diretamente lá do Atacadão do Suplemento. Produção deles mesmos, da ZNL Produtos. E você que está ao vivo aí, comente, eu quero Atacadão dos Suplementos para estar concorrendo a esses dois produtos que eu vou sortear depois para vocês. Se inscreva no canal do InformaCast, o link do YouTube está aí na bio do meu Instagram. Corre lá, se inscreva para estar concorrendo ao sorteio, tem que estar inscrito no canal, beleza? Vamos dar início aqui. Vai, né? Conta um pouco da sua trajetória na fisioterapia, como surgiu essa formação aí. Da onde você veio, onde você estudou? Perfeito, Chuma. Eu formei em Primavera do Leste, né? Por uma situação, acabei ficando em Primavera. Logo depois que me formei, vim para Cuiabá, trabalhei na Clínica Geno, juntamente com o Dr. Haruki, Dr. Cássio, né? Dr. Miguel. E aí daqui comecei a sair para os estudos em São Paulo, né? Então fiz as minhas especializações em São Paulo, sempre visualizando todo esse trabalho e o que existia de mais novo para isso, mas sempre com foco dentro da fisioterapia esportiva, que Sim. É o que eu gosto, que é o que a gente fala. A gente veio de uma prática esportiva muito grande, então a gente lida com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente gosta realmente, né? Sim, sim. Então aí, desde então, dentro da fisioterapia esportiva, nunca saí, sempre me mantive nela. E como que foi essa especialização na área esportiva, Wagner? Eu tenho 3 especializações da fisioterapia esportiva, né? E agora o ano passado passei na prova que é o título de especialidade pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, aqui no estado. Que é a SONAF, né? Que é a SONAF, justamente. É um título nacional, né? Então, aqui no estado, somos poucos fisioterapeutas realmente especialistas com esse título, né? E aí, ainda trabalhando com a parte da osteopatia, e agora já inscrito em mais 2 pós-graduações aí que estão voltadas mais para a minha área de atuação, que é as lesões traumato-ortopédicas e esportivas, mais vindo para o lado do joelho, né? Sim, sim. Então é uma área que a gente atua bastante, hoje é o carro-chefe da clínica. Então são mais 2 pós, uma pela CBF e uma por um curso específico de joelho mesmo, que é o grupo de especialistas de joelho lá do Ceará. Do Ceará? Isso. Legal. Isso. Eles são fortíssimas, tanto é que o Nordeste em si, em produção científica, em produção clínica, eles são gigantes dentro da nossa área, são um dos maiores polos
de produção é lá no Ceará, realmente. Que legal, não sabia dessa informação, não. Muito grande. Massa. E o que mais te motiva, assim, dentro da fisioterapia esportiva e da reabilitação, assim, pós-operatória? Você lidar com a dor das pessoas, assim, como que é isso aí, Ivan? A gente recebe muitos pacientes que acabam tendo a prática esportiva e que chegam pra gente afastado, né? Sim. Quem pratica alguma atividade física sabe o quanto é frustrante, né, você ter uma lesão e ficar afastado das atividades que você gosta. Sim. Né? Então, brinco muito, ó. Faço a avaliação e falo pro meu paciente, ó, seja bem-vindo ao seu primeiro dia de retorno ao esporte, porque realmente a gente vai fazer de tudo para que esse cara volte. O nosso objetivo principal é esse, né? Então, já passei por outras áreas da fisioterapia quando eu era estudante e nada me agradava, né? Tipo o quê? Como UTI, como neonatal, como, por exemplo, a parte ali de primeiros socorros, nada, sempre fui para a área esportiva porque sempre joguei, né? Sempre fui do esporte, né? Futebol? Minha família sempre foi do esporte. Então, futebol, handebol, vôlei, já passei por vários, né? Então, sempre gostei, sempre fui do time da cidade, né? Então, sempre fui focalizado nisso. E devolver alguém que gosta da atividade física, cara, isso com certeza é muito prazeroso. Né? Com certeza. Muito prazeroso. Devolver alguém que está lesionado à prática esportiva. E sempre nesse foco de incentivar as pessoas realmente a fazerem atividade física, né? Como tem mudado isso, né, Schumann? Sim, sim. Pós-pandemia, isso aumentou demais as demandas também. Isso é importante. Você acha que a pandemia aumentou, óbvio, a prática de atividade física, né, pelos indivíduos e tal, e também com isso aumentou a questão de lesões, né, por essas pessoas não estarem preparadas, né, de certa forma não fortalecidas, né, e sai praticando aí uma atividade física que às vezes ela acha legal, bacana e tal, e aí acaba tendo ali, infelizmente, esses tropeços aí, né. A Organização Mundial de Saúde, ela vem mudando todos os anos, né, para tentar informar a gente o que é considerado um sedentarismo, né? Então hoje a gente vê cada vez mais pessoas tentando sair desse sedentarismo através das práticas esportivas, né? A vinda da pandemia, acho que isso mudou muito esse cenário, né? Acho que as pessoas começaram a buscar cada vez mais saúde, porque viram o quanto estavam mal em relação à saúde. Então o cara que não fazia nada comprou uma bicicleta, comprou um tênis, foi pra rua, começou a comer melhor, né? E logicamente, quando você tem uma taxa maior da população fazendo atividade física, esse número aumenta proporcionalmente em relação às incidências de lesão. Com certeza. E aí vem aquele outro detalhe sobre o despreparo, sobre como essa pessoa vai entrar no esporte. Então muita gente entrava no esporte para se preparar, mas não se preparava para entrar no esporte. E isso, consequentemente, aumenta a demanda de lesões e assim por diante, né? Então, com certeza, tem crescido sim. E, cara, assim, para tratar, por exemplo, tem gente que fala mal do CrossFit, outros falam mal até do beach tênis, né? Essa questão que a gente falou agora, que a pessoa não está preparada para o esporte, né? Muitas vezes o próprio esporte fica como um vilão, né? Então, muitas vezes aquele seu aluno, paciente, seja lá, sai para praticar um CrossFit da vida, né? E fala, pô, CrossFit lesiona, não sei o quê. Muitas vezes é esse cara que fica o dia inteiro sentado no escritório, gerando encurtamentos e desequilíbrios musculares. Na hora de, sei lá, pular um caixote, jogar um pneu daquele para cima, pular uma corda, enfim, vem as lesões, né? Como você acha que a gente deve orientar essas pessoas nessa questão para evitar isso e não sair falando mal da prática esportiva em si? E é engraçado como isso se criou, né? Esse grande mito, né? Sobre as lesões, por exemplo, do CrossFit. Eu atendo pouco CrossFit, mas o que a literatura, por exemplo, mostra? Que o CrossFit é uma das modalidades que menos tem incidência de lesão, cara. Então, o grande problema é o quanto que essa pessoa está exposta à intensidade da atividade física. Então, muita gente chega totalmente sem preparo nenhum e quer ter uma vida atleta do dia para noite. Na verdade, não é assim. Então, não me importa. Sem ter um lastro, né? Justo. Então, assim, não me importa muito. Então, o que importa, qual a intensidade que essa pessoa está fazendo na atividade física, se ela está sendo muito bem assessorada, se ela está sendo muito bem acompanhada de todo mundo, né?
Então, esses dados são mais importantes do que a prática esportiva. Sim. Se eu pegar uma bicicleta hoje e nunca pedalei na minha vida e for fazer um pedal contigo de 100 km, possivelmente eu vou me lesionar porque eu não tenho essa preparação toda. Então, hoje as pessoas focalizaram muito na modalidade, né? Então, assim, acho que o preparo é o mais importante, o acompanhamento é o mais importante, fazer as coisas de forma progressiva e ir chegando gradativo, acho que isso é o mais importante, fazer essa progressão de carga, né? Que é o que a gente fala muito hoje em dia, né? Qual o esporte que você acha que mais lesiona no Brasil hoje? Sem dúvida é o futebol, até por conta da maior incidência de praticantes, né? Então, hoje em dia a gente tem grandes centros onde o nosso futebol é realmente o esporte que a maioria das pessoas praticam, né? Até porque é mais fácil entrar e você tem uma alta incidência e normalmente as lesões quando vêm do futebol são lesões mais complicadas, mais severas. Por exemplo, uma ruptura de ligamento cruzado anterior, que é muitas vezes cirúrgico, né? As lesões de ruptura, as lesões ligamentares, outros ligamentos, né? As lesões tendíneas. Mas assim, cada esporte tem a sua incidência e cada esporte tem a sua particularidade, né? Esportes que envolvem mais saltos têm um tipo de lesão. Em esportes que envolvem mais potência tem outro tipo de lesão. Esportes que ocorre muito rotação e mudança de direção, outro tipo de lesão. Então nunca dá para colocar na mesma caixinha, cada um com a sua particularidade e cada um tem que ser tratado de forma diferente. Show. Quais foram assim, os casos mais marcantes assim, que você acha na sua carreira, seja pela complexidade ou pela superação assim, do paciente em voltar a fazer as atividades? Tem vários, né? Se for para listar aqui, mas assim, um caso que me chamou muita atenção na época foi um cara que decolou com o avião e o avião caiu. Foi esse cara que teve múltiplas fraturas aí com a gente. E a gente conseguiu colocar esse cara para andar, tudo. Esse cara voltou a ter uma vida normal. Os normalmente pós-acidentados, foi né? Onde esse acidente? Aqui em Cuiabá. Era avião particular? Era um avião pequeno, né? Eu falo assim, em Cuiabá, na região de Cuiabá, né? Era um avião pequeno. O cara subiu um voo, tava numa altitude, o avião deu uma pane e ele caiu. Já estava no voo, assim, né? Então ele teve uma queda aí, múltiplas fraturas e tudo mais. A gente reabilitou ele na época na Genos, né? Foi uma lesão importante. E as lesões que envolvem normalmente acidentes, né? Então, acidentes automobilísticos normalmente eles acabam lesionando mais o paciente, né? Então, múltiplas fraturas realmente, acidentado de moto e assim por diante. Nos pós-operatórios convencionais, traumatologia e ortopedia, são os traumas que envolvem ombro, joelho, tornozelo, né? Então, assim, tem um monte, né? Dá para citar vários. Sim. Mas esse do avião aí foi o mais foda, assim, né? Foi o mais complicado, né? Porque, múltiplas fraturas, placas, pinos, parafusos, era uma hastes. equipe em cima desse paciente? Foi. Foi uma equipe onde cada um teve a sua contribuição. Esse cara ficou com a gente ali quase um ano ali também. Caramba. E teve também um bombeiro na época que se acidentou, deslizou na pista. Quando deslizou na pista, saindo da pista, encontrou um eixo de caminhão. Então ele bateu de lado no eixo do caminhão também. Nossa. Foi grande a lesão dele. Então a equipe, esse particularmente, tratou um pouquinho só, mas tratou com grande parte da equipe. Ficou bom também, 0 bala. Nossa. Então assim, a capacidade que o corpo humano tem de se reorganizar e de se reinventar e de se readequar às funções. Isso é fundamental. O ser humano tem uma capacidade gigante para isso. Tem que ter os profissionais bem capacitados, senão acaba piorando, né? A mão do fisioterapeuta tem até uma frase, né? Que a fisioterapia usa aí as mãos, que eu não lembro agora, mas eu sei que tem. Cara, quais assim são as lesões esportivas mais comuns nas pessoas que treinam musculação, corrida e ciclismo, assim? Você falou um pouco de particularidade, cada esporte lesiona de um jeito, assim, mas nessas mais práticas mais comuns, assim, nossas, assim, corrida, musculação, bike. As incidências maiores nas práticas de corrida, por exemplo, têm sido as famosas tendinopatias, né?
que antigamente a gente denominava de tendinite, né? Que era uma lesão do tendão. Achava-se que o tendão tinha uma inflamação e hoje a gente entende que o tendão tem uma lesão inicial e aí ele persiste com essa lesão, então acaba a inflamação e persiste uma lesão no tendão, então é muito ruim de tratar. Então as lesões de tendão calcâneo, tendão da pata de ganso é muito importante, tendão do glúteo, né, tendão patelar do joelho, então são lesões importantes também. Na prática da academia a gente tem as famosas rupturas musculares, também um pouco associado ao uso de esteroides, porque você tem uma predisposição maior de quem usa esteroide a ter rupturas musculares e tendíneas, né? Até por conta dessa sobrecarga tendão. E aí você tem as rupturas, as famosas tendinopatia também. Né? Chega a ter rupturas totais de tendão? Totais. Peitoral, bíceps... Peitoral, bíceps, ombro, posterior de coxa. Então, na academia? Tem vários. A gente Ontem aconteceu um acidente grave, cara. Não sei se foi no Nordeste. Um praticante de musculação de 55 anos deixou a barra cair no peito, provavelmente fraturou alguma coisa e perfurou alguma coisa, ele morreu na hora. Ali, a prática... Deve ter fraturado externo. Todo local tem trauma, né, cara? A gente pegou na última vez, não foi pra clínica, mas uma que foi fazer uma barra na academia e bateu a cabeça contra a barra. E aí teve uma fratura de C2, assim, em 3 partes, e assim. Então, o que acontece? Todos os ambientes que envolvem atividade física estão... risco, né? Estão suscetíveis a ter lesão, né? Então, assim, não existe um ambiente totalmente seguro. Hoje você cai de uma bike, você lesiona. Você está no futebol, você lesiona. Você está na academia, você lesiona. Então, acho que o que muda muito é as intensidades, sabe? As intensidades, os cuidados, mas tem diversas lesões, né? Sim. E por que você acha, assim, que essas lesões acontecem com tanta frequência, assim? Excesso de carga, técnica errada... Falta de preparo dessa galera? Nunca dá para falar unifatorial, né, Chuma? Acho que são um conjunto de fatores, tanto intrínsecos quanto os extrínsecos, que acabam gerando essa parte final da lesão, né? Então, como que esse cara está preparado? Esse cara dormiu bem? Esse cara está se alimentando bem? Esse cara está se hidratando bem? Como está a parte nutricional dele? Como está a parte de exames, por exemplo... CPK desse cara, como que tá a vitamina D, como que tá a questão dos vários hormônios, né? Como que esse cara tá se preparando? Pô, o cara tá pedalando 100 km, mas essa bike tá preparada para pedalar 100 km? Tá adequada? Será que não tá fazendo esforço demais? Eu vou jogar um futebol, será que a chuteira tá adequada? Então, esses fatores intrínsecos e extrínsecos e justamente como que esse cara tá... Como que esse paciente, né, esse atleta está sendo orientado? Está tendo uma boa supervisão? Ele está treinando com um profissional que realmente é apto para estar junto com ele? Está tendo uma preparação física? Como está sendo a forma do recovery desse atleta? Né? Porque a gente até brinca, água demais também mata a planta. Né? Então, assim, hoje em dia, o que a gente tem? Só jogo, treino, rodar. E cadê toda a preparação? Então, você aumenta demais a demanda e sua capacidade física fica estagnada. E essa conta não fecha, né? Então, é onde a gente conversa muito com os pacientes. Hoje, o que a gente olha muito é a quantidade do treinamento desse paciente. Então, às vezes chega paciente lá na clínica, por exemplo, corredor, que o cara está rodando ali em torno de 50, 60 quilômetros na semana. Então, ou seja... O volume 50 cima, né? 50 semanal. Ele está fazendo no mínimo 200 km mês. Quantas vezes de musculação se faz? Cara, 1 vez, 2 vezes de musculação. Quem que é seu treinador? Não, eu estou treinando por conta própria. Cara, como está seu sono? Você está hidratando bem? Pô, você bebe? Você come bem? Então, assim, sabe que está tudo desregulado? Sim. Então, isso acaba, no final das contas, gerando... Chegando um boleto, né? A conta chega, né? Conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a gente só entende em que momento essa conta vai chegar. Uma hora esse cara quebra. Com certeza. Né? Existe, assim, a diferença de dor e sintoma entre atletas profissionais e praticantes amadores? Existe uma diferença muito grande na capacidade de se moldar em relação à lesão. Né? A gente brinca na física esportiva que eu tenho que trocar o pneu do carro com o carro rodando.
né? Então, muitas vezes é treinar esse cara na presença de dor. O quanto esse cara está disposto a fazer isso, né? Como que está sendo o cronograma dele para isso? Então, por exemplo, quando a gente recebe corredores, os corredores são de certa forma legais tratar. Por quê? Porque eles têm já um cronograma durante o ano todo. Ó, Wagner, eu estou tratando com você em dezembro, mas eu tenho uma maratona para fazer em março. Então, ou seja, o cara sabe que ele não pode falhar. Então, quando você tem um cronograma, quando você tem uma visão lá na frente, tudo facilita, né? Porque mesmo com aquela dorzinha pequena, você passa por cima da dor e você vai embora, né? E tem que deixar muito bem claro que as pessoas acham assim, eu tô com uma dor, então é sinal que eu tô com lesão. Nem sempre você tem dor e você tá com uma lesão. Nem sempre, né? Vixe, eu passo por isso direto. E nem direto sempre eu tenho dor, mas eu não tô lesionado. E nem sempre a lesão, ela vem acompanhada de uma dor insuportável, sabe? Então a gente tem que deixar muito bem claro isso. E outra... A pessoa tem que saber conhecer o próprio corpo, né? E na física esportiva, mais uma vez, a gente fala assim, quando você tem uma capacidade de treinar na presença de dor, mas não perdendo função, isso é maravilhoso. Então a gente ajusta muito com o médico do paciente, com o treinador do paciente, a gente tenta moldar ele das melhores formas possíveis. Então assim, tem uma diferença importante? Tem, principalmente na parte de presença de dor, planejamento, estratégias, presença de capacidade de se remodelar. Então assim, é completamente diferente. Tratar um atleta é completamente distinto. No primeiro contato, assim, Wagner, o que você avalia no paciente que chega com dor ou com lesão lá na clínica? Eu tento escutar muito o que o cara está falando, sabe? Hoje em dia a gente está muito acostumado a ver profissionais, e não estou aqui julgando ninguém, né? Mas assim, que querem colocar a sua ideia, seu objetivo e tal, e nunca escuta o paciente, né? Então, a primeira coisa é escutar muito o que o cara está querendo, sabe? E aí, justamente entender o quanto ele está disposto a fazer para a gente chegar no objetivo, né? Então, lógico, as avaliações, quanto mais métricas eu tiver, mais o meu tratamento se torna assertivo. Né? Então, eu tento ao máximo esse primeiro contato em conversa, muita conversa, e aí vamos para a parte das avaliações. Então, a avaliação clínica desse paciente é fundamental, avaliações de métricas, então, avaliações de testes funcionais, avaliação de testes ortopédicos, avaliação de força, avaliação biocinética, avaliação de salto, potência, velocidade, altura. Todas essas valências são importantes. O que esse cara está tendo no dia a dia, como que esse cara tá mentalmente também, porque isso altera muito o nosso dia a dia. Parte emocional, né? Parte emocional. E aquilo que eu te falei, o quanto ele tá disposto a entregar para conseguir sair daquela situação que ele tá. Né? Então a gente trabalha na clínica, a gente traz muito paciente para dentro, né, e mostra realmente a importância dele no tratamento. E nossa parte ali é 10, 15, 20%, o restante é todo o paciente. Né? Então a gente demonstra muito isso e a gente vai junto, caminhando junto. Sim, com certeza. Isso é mais importante. Mas métricas, assim, eu acho que são fundamentais. Quanto mais, melhor, né? Muito, muito mais. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, assim, logo após se machucar, assim, na sua opinião? Primeiro erro, Chuma, acho que é a falta, muitas vezes, da informação, sabe? Porque a gente acha que o paciente muitas vezes sabe e muitas vezes não. Por exemplo, Wagner, machuquei agora. É gelo ou calor? Posso passar um gelol? Posso passar um spray? Canela de velho? Eu enfaixo, eu posso continuar correndo, eu não posso. Eu tive uma lesão muscular, eu posso alongar ou tenho que ficar quietinho? Como que é? Né? Quanto tempo que eu coloco de gelo? Então, primeira parte, essa parte educacional, que a gente tem muito na clínica. Né? Então, a gente meio que educa também o paciente, mostrando todas as possíveis, os viés que ele vai ter no dia a dia. E o segundo é, sem dúvida, Chuma, a automedicação. Cara, a automedicação ele é muito ruim, sabe? Então, a gente acaba não procurando, muitas vezes tomando anti-inflamatório que acaba atrapalhando o processo de cicatrização, por exemplo, tendíneo muscular, isso atrapalha muito. Né? E aí, outro ponto é você deixar muito tempo ela sem fazer nada. Então, isso você perde tempo. Um exemplo, você tem uma lesão muscular. Isso acontece muito, tá? Você lesionou no futebol uma lesão muscular. Em vez de procurar um atendimento imediato, porque ali a gente já começa a fazer uma cicatrização do tecido, o paciente fica praticamente 2, 3 semanas em casa.
automaticamente a dor, ela faz o quê? Ela diminui. Quando a dor diminui, o paciente fala o quê? Tô bom. Aí ele volta. Nessa volta, o tecido não está cicatrizado, ele só baixou de dor, Sim. o paciente tem uma lesão maior. Então, acho que são esses 3 pilares. A educação do paciente em relação ao que ele tem que fazer diante de uma lesão. O segundo ponto é a automedicação ou autotratamento, isso é muito ruim. E a terceira parte é deixar aquela janela que está aberta passar o tempo. Então, o tempo de lesão é fundamental. Sim. Isso é mais importante. Ficar parado também, igual você falou, cria ali uma rigidez, cria uma inatividade, talvez tira mobilidade, é só prejuízo, né? Ficar parado, dependendo da lesão, né? Hoje em dia, assim, os estudos estão demonstrando cada vez mais, Chuma, que o repouso absoluto ele não é uma boa ferramenta para inúmeras lesões, né? Então, até mesmo quando o paciente está em atividade, a gente faz um trabalho ativo ali com o cara, com uma baixa intensidade, até para que ele não fique totalmente parado. Então, ficar parado, você tem uma inatividade muscular, uma rigidez articular muito grande, uma inatividade tendínea, e isso acaba sendo muito perigoso para o processo de reabilitação. Então, a gente orienta primeiro a procurar um especialista o mais cedo possível, né? Procurar quem saiba realmente tratar e não permanecer em repouso absoluto. O repouso absoluto, ele mente muito, né? Ele te engana muito. Porque aquilo que eu falei, repouso absoluto, ele vai baixar a dor? Ele baixa a dor. E automaticamente a pessoa fala, pô, tô bom, tô ótimo para fazer. Quando volta, a lesão, ela volta ou ela até aumenta a lesão. Então isso é muito perigoso. A gente orienta muito pro paciente isso. Massa. Pessoal que tá no Instagram, comenta aí, eu quero Atacadão Suplemento, para estar concorrendo aqui a uma creatina em goma lá da ZNL, que é um produto do Atacadão Suplemento, e uma melatonina com triptofano aqui, para você que precisa aí dar um indutor do sono aí, é um suplemento natural, diretamente lá no Atacadão Suplemento. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram e o link do YouTube do InformaCast. Ô Wagner, como funciona a decisão assim de liberar o atleta ou praticante para voltar ao treino? Porque assim, você tem que ter a experiência, né? Uma vasta experiência que a gente sabe que você já tem, mas também tem que ter ali um feeling, né? De sentir, bom, esse cara que consegue fazer isso, porque igual você falou, não pode recuperar parado, mas também não posso soltar o cara também para ele dar tudo que tem ali. Qual que é o momento ali que você decide, bom, agora você está apto assim? Isso tem mudado muito, né? Antigamente a gente tinha fatores onde o médico ou o fisioterapeuta olhava o paciente e falava, não, agora você tá bom, sua perna tá aqui um pouquinho, mas tá bom, pode ir voltando progressivamente. Hoje, essas métricas elas mudaram, né? Como te falei, a gente tem avaliado cada vez mais o paciente, né? E com métricas, com números realmente que acabam determinando quanto esse paciente pode ser liberado ou não. Lógico que o quadro clínico dele é o mais importante. Exames, eles são complementares, exames principalmente de imagem são complementares, não são carro-chefe nessas condutas. Mas a avaliação clínica desse paciente, como esse paciente está lidando com as cargas propostas do dia a dia, como esse paciente tem a capacidade mental de retorno às atividades. Porque uma coisa é você falar, final de semana eu quero que você corre, por exemplo, 4 km. O cara olhar e falar assim, pô, não tenho segurança para isso. Então ele não está apto nenhum para retorno às atividades, né? E aí a gente vai testando ele dentro da clínica e alguns testes como avaliação de força, avaliação cinética, avaliação por questionários. Hoje os questionários eles medem tanto a parte estrutural quanto a parte psicológica. Então existem questionários que perguntam assim, se for para você atravessar a rua correndo, o quanto que você sente medo? Então questionários assim. E exemplo, para você correr, o quanto que o seu joelho fica instável? Então, nós temos esses parâmetros importantes. Isso são respondidos pelos pacientes, mas na grande maioria é uma somatória, não tem como ser um viés só, é uma grande somatória de informações que acabam, e lógico, o dia a dia que a gente tem com esse paciente, né? Mas aí a gente mostra para o paciente, olha aqui, seu número deu esse, a gente precisa chegar nesse ponto aqui. A gente precisa ter um paradigma aqui para a gente chegar nesse ponto e a gente conseguir te liberar.
né? Enquanto esse número não seja alcançado e ser treinado na fisioterapia, esse paciente não está apto para fazer as atividades. E, logicamente, o tempo biológico é importante. Então não tem só achismo, né? Tem que ter parâmetros. Pelo menos na nossa clínica, não. Pelo menos lá a nossa conduta, não. O achismo, ele é muito perigoso, né? O achismo, embora... E assim, onde você mais erra, quanto mais experiente, mais fica perigoso. Né? Porque... Só morre afogado quem sabe nadar. Exatamente, né? Exatamente. Você tem que ali unir a ciência, unir a sua expertise, unir a experiência que você tem, o feeling que você tem. Ouvir o paciente, né? Escutar muito esse cara, sabe? O paciente, como você disse, o paciente entende o corpo dele, então isso tem que ser audível também, a gente tem que entender o que ele está falando pra gente. Outro detalhe é o paciente falava assim, se o paciente tem dor, a gente fala, não, sua dor é psicológica. Não existe uma dor psicológica, sabe? Então assim, sua dor é só psicológica. Então eu não vou muito nesse encontro, eu procuro entender o porquê que ele está com isso, então a gente vai tentando achar uma saída. Sim, sim. Isso é muito importante, viu? Essas avaliações aí são fundamentais para essa liberação dos pacientes aí. Massa. Critério, né? Tem que ter critério. Critério. E aí existem critérios que é importante, por exemplo, critérios negociáveis e critérios não negociáveis. Então, um exemplo muito claro, o paciente passa por uma cirurgia de LCA. A primeira pergunta que eu escuto é, Wagner, quando que eu posso voltar a correr? Tá, e aí, quando você pode voltar a correr? Qual o critério? Primeiro tem um critério biológico, aqui no mínimo 3 meses, entendeu? Então, antes de 3 meses eu posso liberar o cara? Pode, mas você está assumindo um risco gigantesco. Então, como está a simetria desse membro, né, em relação à parte muscular? Como está a capacidade de flexão e extensão desse membro? Como que está a capacidade psicológica desse paciente? Ele está com dor, ele está claudicando? Então, assim, ou seja, são critérios, sabe? E aí a somatória dele dá o resultado final para a liberação ou não do atleta. Entendi. E após assim uma cirurgia de LCA, menisco, ombro, quadril, assim, quais os principais desafios da reabilitação, Wagner? Tá. Um ponto importante é a nossa lida com o médico, né? Então a gente tem cada vez mais estreitado essa relação com os grupos médicos. A gente fala que os bons médicos têm um bom contato com a gente sempre. Então acho que isso, quem ganha é o paciente, claro. né? Trabalho em conjunto. Né? O trabalho em conjunto, isso é fundamental. Trabalho médico, fisioterapeuta, treinador, isso é um tripé que não pode ser deixado de lado em nenhum momento. Né? Como a gente discute muito, né, Schumann? A gente conversa isso com os pacientes, eu e você, né? Então, isso é importante. E o tempo que esse paciente chega para nós, né? Então, eu te dar um exemplo claro. Uma cirurgia de ombro, por exemplo, uma sutura de manguito rotador, estudos tentaram tirar esse paciente e antecipar para a fisioterapia, fazer uma fisioterapia mais precoce, em torno de 2 semanas. Isso tiveram resultados negativos. Então, você segura o paciente ali em torno de 3 a 4 semanas para ele começar uma fisioterapia. Já o LCA, já a cirurgia de joelho, ela é imediata. O cara operou numa segunda-feira, na terça-feira ele está comigo. Né? Então, quando você deixa isso muito aberto, por exemplo, tem paciente que chega para a gente com uma cirurgia de ligamento depois de 2 semanas. Pô, mas por que isso? Não, porque me indicaram somente depois de 2 semanas. Né? Então, esse tempo é importante. E aí, a vinda desse paciente, um outro ponto é o paciente comprar a ideia que você está falando. Né? Mas eu acho que isso tem afunilado cada vez mais, Schumann, porque as pessoas já estão vindo com indicações. Acho que a fisioterapia, de uma maneira geral, ela tem crescido muito. Né? Os pacientes estão entendendo realmente que tem uma importância. O que você acha que determina se a recuperação será rápida ou lenta? Assim? Primeiro, o tempo biológico. Né? O tempo biológico você não pode tentar antecipar ele, por exemplo. O cara que já é atleta tem uma recuperação mais rápida do que uma pessoa comum? Ela tem uma recuperação mais rápida, até por questões de vários fatores, né? Fatores principalmente intrínsecos também, tá? Mas assim, o tempo biológico ele não pode mudar. Exemplo, se eu pegar um atleta profissional de futebol que rompeu o ligamento, ele tem que passar pelo critério dos 9 meses. Né? E se eu liberar esse cara com 6 meses, talvez ele pode estar apto. Porque esse tempo está diminuindo a cada então assim, envolve muito a técnica cirúrgica. Antigamente a gente tinha um padrão de retorno com 6 meses. Hoje os estudos demonstram que são em torno de 9 a 12 meses. Né?
Então, o quanto que esse cara está preparado? Então, ali é um ponto importante. Pô, hoje são 9 meses. Então, para alguém tratar comigo, eu vou liberar com 9 meses em diante. Wagner, você consegue liberar esse cara com 7 meses? Não, porque o tempo não tá, o tempo biológico de toda a cicatrização não está adequada. Então, tem que tomar muito cuidado. Numa ruptura muscular. Então, ruptura muscular lá, você tem uma ruptura onde demonstra que são em torno de 4 semanas. Se eu liberar esse cara com 2 semanas, o que vai acontecer? Ele vai relesionar isso daí. Então, isso é o mais importante. Então, isso determina muito. Né? E aí você vai seguindo as condutas de acordo com isso também, para que ele chegar ao tempo, ele esteja apto para retorno. Né? Massa. Existem protocolos assim, padrão ou cada paciente precisa de um processo individualizado? Assim? Existem. Hoje em dia, como eu te falo, por isso que eu falo bastante de estudo, né? Porque assim, a gente usa muito esses padrões, né? São guidelines importantes, são consensos mundiais. Então, se o cara vir tratar comigo, se ele tratar lá nos Estados Unidos, se ele tratar no Japão, a mesma linguagem. A gente vai ter a mesma linguagem, entende? Tem que ter um consenso, né? Então, existem inúmeras escolas e consensos que eles fazem durante o mundo inteiro, né? Pelo mundo inteiro, onde você tem um parâmetro para retorno às atividades, quais são os critérios que você tem que fazer, quais são os checklists que você tem que fazer, até para uma evolução clínica cotidiana. Da fase 1 para a fase 2. Você tem critérios, você tem objetivos, você tem deveres do paciente. Atingiu isso? Checklist. Vamos para a parte 2. Isso a gente tem na clínica. Atingiu? Vai para a parte 3. Assim por diante. Né? Massa. Quais os exercícios obrigatórios assim, para quem quer prevenir as lesões mais comuns? Assim, Wagner? Você fala em geral? No geral, assim. Então, o corpo humano, ele se baseia muito em alguns grupos musculares que são indispensáveis, né, para geral das práticas esportivas, né? Então a gente pode pegar de corrida, pedal, beach tênis, ou seja o que for, né, artes marciais. A gente precisa de uma estabilidade muito boa de musculatura do core, né, que a gente fala musculatura de toda a parte abdominal, é importante, né? Uma coisa que é negligenciado muito grande são a parte glúteo, né? Então, principalmente entre homens. Né? Então as mulheres treinam mais glúteos, os homens não. Lá na nossa clínica a gente treina glúteo pra caramba dos homens também. Treinam de forma até equivocada, né? As mulheres, né? Só naquele intuito estético, né? E não de funcionalidade. Função, isso. Exatamente. Então a gente mapeia muito grande isso. Então hoje em dia corredores sofrem muito com isso, muito. Né? Então a gente vê uma falha muito grande. A mulher que corre não tem bunda, né? Bunda caída, mas é porque não treina essa função do músculo, né? Exato. Que é estabilizar a pelve ali, a lombar e tudo mais, né? Mas Exato. E os homens o preconceito, né? De fazer ali talvez uma elevação pélvica, né? Que é um exercício que pega muito glúteo, né? A fundo, ou talvez até no cabo, né? Um glúteo, um mini band, enfim. Sim. É aquele preconceito besta, né? É assim, as chegar lá na clínica estabilidades... depois de lesado, tem que ir lá fazer lá e passa a vergonha dobrada. Acaba fazendo, não tem jeito. Lá na nossa clínica, a parte de glúteo, a estabilização é fundamental, né? é principal, é carro-chefe nosso lá. Então, as musculaturas de quadríceps, posteriores de coxa, tríceps sural, que são as panturrilhas, né? Ali importante, o grupo importante de propulsores, né? Estabilizadores de quadril, fundamental, e a interação deles, né? Então, por exemplo, eu trabalho com corredores, braço. Por que é importante? O braço é fundamental para você manter um equilíbrio de tronco, manter uma mobilidade. Então, assim, não dá para... É tudo interligado e não dá para se separar. Não, vamos tratar só essa articulação que é o importante. Não, você tem que tratar o corpo inteiro. É uma unidade única, né? As pessoas não certeza. entendem isso, que não tem como fatiar partes do corpo para treinar, né? Fundamental. Muita gente dá treino aí, eu vou treinar anterior da coxa. Cara, sinceramente, né? Vou treinar hoje só posterior, só glúteo. Não tem como você separar. Sempre você vai estar integrando mais alguma outra coisa ali no exercício de glúteo, ou no exercício de quadríceps, ou no exercício de posterior, porque são antagônicos, eles conversam, né? Sim. Infelizmente, a galera quer fazer papel de açougueira e de fatiar esses grupos musculares. E hoje, quando você mira no esporte de alto rendimento, e logicamente a gente estuda muito isso, a gente focaliza muito o que os grandes esportistas estão fazendo. A gente tem que mirar nesses caras, logicamente, né? Então,
o que todos eles estão fazendo? Sempre treino de mobilidade, treino de flexibilidade, treino não só carga, peso, peso, peso. Então, existem os treinamentos funcionais específicos da modalidade, existem os treinos de cardio, existem... Então, assim, é uma complexidade gigantesca, né? Então, e acho que 2 treinos fundamentais é o treino de mobilidade e flexibilidade. Mobilidade quando a gente fala sobre articulação e flexibilidade quando a gente fala sobre tendão e músculo, acho que são fundamentais. Acho que aquela ideia de você ficar fazendo um alongamento estático, ela caiu durante muitos anos, então a gente trabalha muito com alongamentos dinâmicos, isso é mais importante, muito com aquelas partes de mobilidade de tronco, de quadril, aqueles exercícios que são até o pessoal não gosta de fazer, por exemplo, exercício do gato, exercício de mobilidade de quadril, isso é fundamental. Então, se os grandes fazem isso, é só você assistir um pré-jogo, por exemplo, de um Djokovic, de um Alcaraz, por exemplo, de uma ginasta olímpica. Até os próprios jogadores de futebol, né? Na Copa do Mundo, lógico, você via lá os caras do mini-band na beira do campo lá, fazendo uma ativação ali para poder entrar em campo com toda essa musculatura estabilizadora ligada no 12, né? Sempre quando eu vou para uma competição, sempre, isso é regra para mim, assim. Eu vou, por exemplo, estive agora para assistir NBA, assistir NFL, por exemplo, assistir jogos. Primeira coisa que eu chego antes para ver a mobilidade que a turma está fazendo. Então eu fico olhando, eu fico entendendo, eu gravo, eu vejo tudo que eles estão fazendo antes do jogo. Pré-game é o fundamental. E você vê que todos eles trabalham na mesma linha. Né? Então começam com um trabalho para depois fazer um trabalho de deslocamento, de movimentação. Quando você tem isso em uma conduta traçada, fase 1, 2, 3, 4, 5, você cria um padrão e logicamente os erros eles minimizam, né? Então é mais ou menos isso. Cada vez mais isso. Você erra menos, né? Sim. Falar em NBA, como que foi lá agora a sua experiência nos Estados Unidos, que você foi acompanhar um atleta? Conta pra gente como que foi isso daí. Eu fui convidado a acompanhar um atleta, estava no 7º mês de pós-operatório de LCA, e foi assim, uma experiência fantástica porque a gente consegue entender o quanto que o americano é inserido na parte esportiva e por que eles são realmente potências esportivas, né? Então ali você tem, enquanto nós temos aqui no Brasil muitos talentos, eles têm baixo talento, mas ele tem incentivo, eles têm treinamento, eles têm foco, eles têm conduta. Lá não é eu quero jogar futebol porque assim, não, você tem uma conduta, uma direção, né? Uma direção, ali é tudo sincronizado, né? Então isso, e logicamente os investimentos, né? Os investimentos deles ali, lógico, um país de primeiro mundo é incomparável, né? Então eu vejo às vezes as pessoas falando assim, no Brasil, lógico que é difícil. A gente está falando de um país de primeiro mundo, que você tem tudo do bom e do melhor acessível, né? Então, assim, mas foi uma experiência fantástica. Conheci centros de treinamentos importantes, lugares, assim, é absurdo o quanto eles têm de tamanho para tudo, né? Então, assim, um campinho de futebol onde você tem um hóquei de grama uma arena Pantanal nossa, entendeu? Então, assim, por exemplo, na faculdade onde eu estava, eles estão construindo o estádio do futebol americano da faculdade, que não está nem dentro das 50 mais. O estádio vai custar, já está na fase final, vai custar 856 milhões de dólares. Nossa. Para o time da faculdade jogar, entendeu? É como se a gente estivesse falando de 2 faculdades aqui, nossa, jogar uma contra a outra, sabe? Então, assim, tudo deles é voltado para isso. Surreal pra gente, né? As academias, no meu cálculo, assim, mínimo, passou dos 10 milhões. Assim, uma de cada, fácil, entendeu? Então, assim, são investimentos... com uma potência, né? Por isso que eu falo assim, Schumann, eu bato muito. O atleta brasileiro, nossa, ele só conseguiu bronze. Eu falo assim, só do fato do brasileiro conseguir estar numa Olimpíada, esse cara já tem que bater palma para ele, sabe? Porque você vê o tanto de dificuldade que é chegar numa grande competição, a gente que lida com isso todo dia, entende, né, Schumann, quanto que fala assim, entende minimamente, mas o quanto é difícil um atleta chegar, né? Com certeza. Como é difícil, então tem que ser aplaudido mesmo, cara. Eu tenho um aluno que
que ele é para-atleta, né? No ciclismo. Ele foi campeão brasileiro esse ano, na categoria dele. E você vê o diferencial de uma mentalidade de um atleta que tem uma limitação, né? E de um que às vezes não tem, né? E o cara vai para cima, o cara foi classificado, agora vai para o Pan-Americano ano que vem na Colômbia. E tipo assim, aqui a gente fica lutando com migalhas, né? Às vezes que uma federação dá, um negócio ali, enquanto outros países assim a galera incentiva mesmo e coloca para cima. E infelizmente o Brasil ainda tá longe, né, cara? Isso e outra, a mentalidade que eu acho que a gente está muito atrás, ela deveria começar desde a fase de aluno desse paciente, desse atleta, né? Lá eles começam a mapear o atleta no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de colégio. Sim. Já começa a avaliar qual é a modalidade que ele vai ser destaque, né? Para não dar tiro errado, né? Pegar um cara, colocar na ginástica olímpica, um cara que é, sei lá, do polo aquático, ou que ele tem potência para ser um jogador de hóquei, sei lá, qualquer outra coisa, né? E os incentivos, né? Que são, assim, irrisórios, né? Bolsa de faculdade, né? Um monte de coisa que eles têm. A gente vê aqui grandes atletas e poderia ficar aqui o dia inteiro citando atletas que passam com a gente lá, que são potências, e eu não vou colocar nem estadual não, tá? Nem brasileiro, são potências mundiais e que muitas vezes recebem uma ajuda de custo de R$1.000, mas que para você ir para um campeonato você tem que pagar passagem aérea, hospedagem, alimentação com os R$1.000 que você ganha, por exemplo. Então, isso acaba sendo muito ruim. O cara tem que acabar trabalhando por fora e o esporte acaba ficando meio que em segundo plano. Então, né? você abandona. E outra, por exemplo, o atleta que eu fui tratar, por exemplo, quando saiu da faculdade, recebeu 50 possibilidades, 50 propostas, de 50 faculdades distintas. Então, assim, aí o atleta chega, você tem 1 milhão de facilidades para esse cara manter ali e continuar estudando. Então aqui é muito diferente. Acaba sendo triste. Quem sabe um dia isso mude, né? Quem sabe. Vamos brigar para isso. E cabe a nós, né? Cabe a nós incentivarmos isso aí. Bater nessa tecla. Pessoal que tá no Instagram, comenta aí, eu quero Atacadão Suplemento, vai estar concorrendo a uma creatina em goma da ZNL e uma melatonina também em gomas lá da ZNL. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. Para estar concorrendo ao sorteio, tem que estar inscrito no canal e comentar aí na live, beleza? Falar um pouco de dor e os tabus, né? Wagner, como que você faz para diferenciar a dor normal da adaptação do treino daquela dor que indica uma lesão? Existem vários testes que a gente faz com o paciente que chega para nós com dor, né? E em grande parte a gente testa a função do que ele está falando, né? Sim. Da estrutura que ele está colocando, e entendendo o quanto que aquela dor ela determina a função desse paciente, né? Será que ele consegue executar o que é para ser executado mesmo com uma dorzinha mínima? Ou será que a dor dele não consegue deixar ele realizar tal momento? Então, por exemplo, o paciente está com uma dor na lombar e não consegue pedalar, né? Então não consegue fazer o treino dele de pedal. Então vamos testar ele para entender o quanto que aquilo vai ser capacitante ou não e a gente determinar como que a gente vai fazer o trabalho. Às vezes a gente fazendo alguns ajustes, esse cara volta a pedalar, por exemplo, de forma rápida, imediata, até na mesma sessão. Só que tem vezes que essa dor desse paciente está gerando uma incapacidade de motricidade muito grande. Então, as diversas avaliações que você tem, avaliação de dor, avaliação específica da dor, avaliação de treino de força, e aí a gente consegue determinar o que esse paciente tem e como que vai ser a conduta desse paciente. Mas literalmente a estrutura governa muito a função, né? Então, se a estrutura está lesionada, é importante, e ele não gera função nesse paciente, então a gente tem que encaixar ele para fazer um tratamento. Não, esse cara está com dor, mas ele consegue executar a atividade esportiva dele, vamos mapeando ele, vamos fazer o trabalho, mas aí a gente reduz o treino desse paciente em torno de 20% a 30% da demanda total, deixa ele ir fazendo a atividade, vai mapeando ele, vai acompanhando ele e vai tratando progressivo até aumentar de 30 para 20, de 20 para 10, de 10 para 5, de 5 para 0
e aí dá alta para esse paciente aí. Massa. Mas a dor é um ponto importante, a dor é um ponto fundamental para o tratamento aí. Massa. Existe algum mito assim, comum sobre dor e lesão que você gostaria de quebrar hoje aí, a galera? Acho que a primeira, Chuma, é que a dor é psicológica, cara, sabe? É um ponto que a gente ouve muito e que a gente fala muito com os atletas. Sem dor, sem ganho, sem dor, sem ganho, isso é muito ruim, sabe? Primeiro, não, pô, você tá fazendo frescura, sua dor é psicológica. Cara, se o cara tá te reclamando de dor, tipo, ao menos entenda o que ele tá falando. Lógico que tem pacientes que têm mais capacidade para aguentar dor, tem pacientes que têm menos. Sim. Tem pacientes poliqueixosos, tem pacientes que têm menos. Tem pacientes que aguentam a carga que você coloca, tem pacientes que não aguentam. Né? Então, tem todo esse estudo para entender. E essa fase também do no pain, no gain. Né? Então, assim, é meio complicado esse trabalho, porque muitas vezes você está lesionando a estrutura e mesmo assim tá lá pelo sacrifício. Assim, a gente recebe enquanto muito, não sai sangue, não para. A gente recebe muito corredor, por exemplo, vamos falar dos corredores, né? Que estão preparados para correr 10, mas querem correr 21, por exemplo. Então o cara chega, eu brinco muito, você tem que terminar uma prova sobrando para 3, 4 quilômetros a mais, você dá conta, né? Ou às vezes para um sprint final. O paciente chega cara arrastando, né? E aí chega cheio de dor, aí correu numa prova domingo, fica 2 semanas parada se recuperando daquela prova que ele fez domingo. Então, assim, isso não. Qual é o custo-benefício disso? Isso não está dentro do aceitável, né? Então tem muito disso aí, e isso é mais importante que a gente acha. Sim. E o outro ponto, Chuma, é em relação à educação do paciente, né? Às vezes o paciente fala bem assim para mim, pô, Wagner, eu tô com uma dorzinha aqui no tendão calcâneo, cara, mas não é nada não, tal. Quando você olha, o tendão do cara já tá até com uma pequena elevação, um calombinho ali, aquilo já é o início de uma lesão. Então, muitas vezes ele não toma uma atitude porque ele não sabe do problema que ele está tendo. A partir do momento que você apresenta a lesão desse cara e mostra para ele quais são os prejuízos futuros, aí esse cara começa a ter uma relação. Né? Ou quando ele fica impossibilitado, né, de fazer o que ele gosta de fazer também, aí ele vai choramingando lá, né? Ai, me ajuda, não sei o que, tem que... É igual eu brinco muito também com os pacientes lá, falo assim, às vezes a gente não sabe a informação e a partir do momento que você está exposto à informação, você muda a sua realidade. Exemplo, se um pai é obeso e a mãe é obesa, a chance do filho ser obeso, ela passa de 50%. Você sabia disso? Eu vi isso aí essa semana, cara. E aí o paciente fala, pô... 50, 60 e pouco. 63, se eu não me engano. Então o paciente fala, pô, verdade, cara. Pô, não sabia disso. Então, ou seja, se o pai não mudar um hábito alimentar e a mãe não mudar um hábito alimentar, você está incentivando o filho a ter hábitos alimentares que lá na frente podem colocar ele como obeso. Vai se estender para ele, né? Exato. Qual que é o café da manhã do pai e da mãe que é obeso, né? Assim vai por diante, né? Então, aí você mostra essa realidade, às vezes o paciente não estava nem sabendo daquilo. Pô, cara, isso aqui é o início de uma lesão. Pô, você está sabendo disso? Não estou sabendo. Não, calma, senta aí, vamos te orientar. Isso é fundamental. Nossa. Né? Vamos fazer uma pausa aqui para o café. Opa, hora Você boa. aceita um café aí, vai? Aceito, com certeza. Agora a gente vai fazer um café aqui do Três Corações, que é um patrocinador do canal. Enquanto eu faço o café aqui para o Wagner, a gente vai fazer algumas perguntas rápidas aqui. Ele vai responder 5 perguntinhas para a gente de coisas, curiosidades aí do Wagner. Conta pra gente enquanto eu faço um café aqui, Wagner. Quem que é um ídolo para você hoje? Certo, perfeito. Acho que o meu maior ídolo é o Ronaldo Fenômeno, né? Que foi que determinou toda a minha direcionamento da carreira. Os amigos que trabalham na área esportiva sabem também que eu falo muito isso, né? Que para mim, tirando os grandes atletas como Zico, Pelé, Maradona, né, e outros de algumas modalidades, como Michael Jordan, por exemplo, o Ronaldo, sem dúvida, até em termos de resiliência e recuperação pós-lesão, é um cara que tem que ser exaltado, sim. É curto ou longo? Curto. Até por tudo que ele passou, sim. Né? Então... Foi surreal, né, cara, surreal. A história dele, né? Tirando o Bruxo também foi um cara foda, né? Mas ele não teve um histórico de lesão igual o Ronaldo, não teve, né, cara? Não teve. Igual o Ronaldo e outra. O Ronaldo, os médicos falavam para ele que ele não talvez você volte a jogar futebol. Vê se tem água. Voltar a ser o que era antes, um fenômeno, não, né? Então, assim, o cara dá a volta por cima. E assim, tem todos
E um outro cara também é admirável demais, é o Djoko, né? O Djoko é um fenômeno Passou da quadra. Tanto é que é o maior ganhador, né? Tal, o maior atleta aí. Então o Djokovic é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno. E agora tá surgindo o João, né? O João Sim, é um monstro aí. Guri novo, monstro. Você fica meio assim porque o Gordão não jogou no Flamengo, né? Ele voltou pra cá, pro Brasil e foi pro Corinthians. Foi uma pena, mas ali foi erro literalmente da diretoria, que ele ficou treinando ali o tempo todo e esperando uma proposta, e os caras não deram uma proposta. Acho que tava sem grana naquela época também, né? Tava meio bagunçado. Tanto lá, é que ele falava que ele não queria nem pôr dinheiro, né? Ele jogava ali. Tanto é que o Andrei Sanches na hora ali contratou ele para num papel, num guardanapo de bar ali, né? Junto com ele, fez um negócio ali, ele não, tá falado, tá feito. É complicado fazer esse tipo de negócio com corintiano, né? Com corintiano é meio complicado, esses negócios é meio negócio difícil. de papel de bar aí, vou te falar, perigoso. Não vale o fio do bigode. Não. Ô Wagner, fala pra gente um livro, uma leitura de cabeceira aí que você curte. Cara, gosto muito. Acho que a gente foge um pouco de temas como só fisioterapia. Então, da fisioterapia eu leio muito artigo. Então, por os outros lados, eu gosto de ler muito coisas aleatórias, principalmente sobre finanças, sobre cultura organizacional, sobre esses lados. Então, para mim, o Pai Rico, Pai Pobre é uma grande referência. Né? E é o que eu leio muito. O Monge Executivo né? Então é um ponto importante também. O Retorno também é importante. Então são livros que eu gosto de ler. Não, cara, são livros que eu gosto de ler. Então são livros que eu indico para todo mundo. Massa. E eu presenteio, né, também as pessoas com livros aí que eu gosto. Presentei os fisioterapeutas, alguns amigos importantes, eu mando o livro, você vai receber um também, fica tranquilo. Então são pontos importantes aí que eu gosto, cara. Acho que a cultura é fundamental. Depois você manda aqui que eu vou postar aqui pra galera ver qual que foi o livro que eu ganhei. E uma música, Wagner? Tem alguma música, um artista, uma banda, alguma coisa que você curte muito, que você sempre tá ouvindo, que tá em todas as suas playlists? Certo, é assim, eu sou... Hoje a nossa cultura brasileira aqui, né, que você tem... Nós somos muito ecléticos, né, de todas as áreas aí, mas eu ainda gosto muito de rock, né, eu sou do rock. Foi pro show do Guns? Fui pro show do Guns, e aí a minha... Verdade, a gente trocou ideia sobre isso. E a minha playlist que não pode faltar é o Foo Fighters, onde eu mais gosto, é o que eu escuto dia a dia também. Então, super importante. Logicamente, os clássicos, né? Led Zeppelin, né? Você tem ali inúmeras bandas de rock que passam, então sempre são clássicos, né? Então, por exemplo, a gente assistiu, estava comentando hoje, né? A gente viu a história, o show do Guns é, sensacional, né? Todo mundo agora, botou fé no cara, né? 60 e poucos anos, eu achei sensacional, tá com a voz acabada. Achei muito bom, cara. Por exemplo, vão ter agora em São Paulo o AC/DC, né? No Brasil eles vão voltar. Com certeza, eles gostaram. Gigante. Eles gostaram. Rio, São Paulo, Paraíba, acho que Salvador, em Rio Preto vai ter. Meu irmão mora lá em Rio Preto, ele vai. E outra, tem que levar para cidades que realmente são, por exemplo, o Nordeste, né, cara? Você tem que ter Sim. Ali você tem um público gigantesco. Eles estão indo para lá. E um filme, Wagner, tem algum filme assim que você já assistiu várias vezes, que você indica também, você fala pra galera, cara, assiste esse filme é massa. Além de Lagoa Azul, né? Não, brincadeira. São os filmes que eu gosto mais de filmes voltado pro passado, assim, né? Acho que os grandes clássicos como... eu gosto muito, né? E o Poderoso Chefão é um clássico, acho que todo mundo tem que assistir. Assistir, sou fascinado. Os clássicos voltados também para a parte de guerra, né? Eu gosto muito. Então, a lista de Schindler, isso tem que estar dentro do cronograma. E Pijama Listrado. Né? E outro detalhe são fala assim, como diz como diz em fatos reais, essas coisas? Não, os clássicos que a gente tem, por exemplo,
as trilogias que a gente fala, por exemplo, Harry Potter, você tem que assistir, Senhor dos Anéis, você tem que assistir, né? Então, todas essas trilogias aí são fundamentais para você ter. Então, assim, sou muito eclético também em relação a isso. Minha esposa gosta muito de ler, minha esposa gosta muito de livro, então, assim, e filmes, então, assim, vou sempre acompanhando ela. Massa. Então, bem legal. A gente gosta muito de cinema, de ir pro cinema, acompanhar a Oscar, né? Legal. Ela sabe muito mais que eu, né? Mas a gente vai indo. Show. Ela é fisioterapeuta também? Ela é dentista. Dentista? Legal. Para finalizar aqui, se você pudesse voltar no tempo, certo? Se tivesse um DeLorean, a máquina do tempo, você mudaria alguma coisa na sua história? Ah, cara, a gente brinca assim, Chuma. Acho que quando você tem muitas opções, eu acho que toda vez que toda escolha tem uma perda, né? Então, cada escolha é uma renúncia, né? Sempre quando você escolhe algo, você tem que deixar algo de lado, sabe? E quando você tem somente o plano A, isso é fundamental. Eu estava até conversando com a minha irmã. Eu falo a fisioterapia e assim como outras áreas, né? A gente está muito acostumado a lidar com médico, com advogados, com empresários, mas outras áreas são menos, né? Mas não menos importantes, né? Então, quando você não tem plano B, então a gente tinha acabado minha história na físio, foi porque eu perdi meu pai com 18 anos e não pude sair de casa e fiquei em Primavera e fiz ali e falei, cara, beleza, eu ia pro direito, era para fazer direito na UEM em Maringá. Eu já estava tudo certo. Então, assim, ali ficamos e desde o momento que entrei como fisioterapeuta, falei, vou ser fisioterapeuta esportivo, então desde o primeiro semestre decidi aquilo, então não tinha plano B, porque nós não tínhamos muitos recursos financeiros, então a gente fez dar certo, entendeu? Então, arregaçar a manga e... Então, assim, eu fico vendo, os caras que ficam pulando muito de galho em galho, eles não acabam não se dando bem. Né? Então, sabe assim... que eu fiz cortando um pouco você. Claro. Eu fiz o meu vestibular para fisioterapia lá em Santa Fé. Legal. Santa Fé do Sul é um dos cursos de fisioterapia das particulares no Brasil super renomados. Muita gente aqui do Mato Grosso foi para lá, Mato Grosso do Sul, e fez fisioterapia. Inclusive, eu vim parar no Mato Grosso por conta de um relacionamento, né, que eu me casei e a minha ex era de Cáceres, por isso que eu vim parar aqui. Ela foi lá em Santa Fé fazer fisioterapia, a gente se conheceu, namorou, casou. Fisioterapeuta. Eu morei lá em Cáceres durante 5 anos antes de vir para Cuiabá. Mas eu fiz e eu não passei na prova no vestibular para fisioterapia e coloquei a segunda opção a educação física. Legal. E aí foi aonde eu me encontrei também, né? Porque foi algo que me despertou assim um interesse muito grande. Eu trabalhei na academia da faculdade com idosos, né? Na reabilitação ali, com a musculação, na avaliação física. Então aprendi muita coisa. E foi assim para mim um divisor de águas que eu já saí da faculdade com indicações, com emprego, enfim. Foi muito legal, cara. Isso aí foi muito importante. Assim como você não teve outra opção, eu também não tive outra opção. Comecei a estudar, ganhei bolsa trabalhando na faculdade e hoje... Eu acho que as pessoas que não têm segunda opção, Chuma, são as que agarram as oportunidades e acabam não soltando e fazendo de tudo para que tudo isso dê certo, né? Porque sabe que não tem para onde correr, né? Então, a gente sempre foi dessa linha. Logicamente, tivemos uma boa base de educação, graças ao meu pai e minha mãe. Então, isso foi muito bom. Nossa família é muito unida, muito religiosa. Então, acho que isso são os tripés: família, dedicação, Deus aí. Então, acho que isso aí não foge, né? Então, acho que é isso que a gente tem que focalizar, sabe? Show. Parabéns aí pelo ótimo profissional que você é. Que isso. Pelo reconhecimento, né? Pela todas as pessoas sempre indicando você. Eu também indico o seu trabalho e você tem tido grande sucesso e que vai prosperar ainda mais, se Deus quiser. Bom demais. A admiração é mútua, né? E vindo de você aí, cara, uma referência também que eu acabo indicando. Então, pessoal, fui comprar minha bike, falei com quem? Falei com o Chuma. Chuma, me ajuda aqui, cara, não entendo nada. Então, a gente recorre a quem sabe, né? Hoje então, tá lá andando com a Heleninha lá. E a gente recorre, cara, em quem a gente acredita, em quem a gente confia, em quem a gente tem poder de indicação. Indicação é peso duplo, né? Sim. Então, é fundamental isso. Top. Voltando à pauta aqui, ô Wagner, conta pra gente assim, o que você acha quais as tecnologias hoje que aceleram a reabilitação? O que tá vindo de novo aí
que vai talvez transformar ou que está colaborando mais do que padrões assim e protocolos antigos? Essa corrida tá cada vez mais assustadora, né, cara? Falando As bem IAs. realidade, né? Assim, as IAs são realidades absurdas, né? Então, hoje em dia... Não tem como voltar atrás, né? Hoje quem não souber IA, e é uma coisa que eu estudo muito, que eu focalizo muito também. Então, assim, hoje quem não souber IA vai estar perdido, vai estar correndo para trás, né? E, assim, as tecnologias que a gente tem dia a dia, cada vez mais, porque esse mundo wellness, fitness, né, de busca por performance, as pessoas estão bebendo mais e indo mais para a área esportiva. Muitas casas de festas estão fechando porque o cara tem que acordar sempre para correr, para pedalar. Essa semana também. Então, o que o mercado As baladas estão indo para água abaixo agora. A galera tá abrindo academia. E aí você coloca uma balada com fone de ouvido pedalando no rooftop, por exemplo, entendeu? Então, assim, o mercado entendeu isso. Então, hoje você compra um laser, amanhã já tem o laser duplo e depois já tem o... Então as tecnologias voltadas para acelerar o processo de reabilitação desse paciente com aumento de cicatrização, isso está tendo cada vez mais. O uso de medicações, por exemplo, que nós temos hoje, ainda mais, eu estava discutindo com um amigo meu dos Estados Unidos ontem sobre uma proteína que é retirada do suco gástrico, que acabam... Depois eu te mando também. Paciente? Eles retiram um peptídeo do suco gástrico e transformam isso em uma medicação sintética que o paciente tem utilizado, ainda está em estudo, alguns estudos com animais, não está validado ainda pela Anvisa, nem pelo sistema deles, né? Mas lá ele falou para mim que o pessoal já compra na Amazon, por exemplo. Entendeu? Então isso tem voltado muito para tendão, músculo, então cada vez mais isso, né? E as grandes tecnologias, como você me perguntou, estão vindo muito para a área da fotobiomodulação, né? Então tudo que é envolvido com luz, os estudos têm comprovado que dentro de um espectro e dentro de uma quantidade específica, ele é como, fala para o público leigo, é como se ele entrasse dentro do tecido e esse estimulasse esse tecido a produzir mais moléculas de energia, que são as moléculas de ATP. Então você aumenta o poder de performance e o poder de cicatrização. Então estão vindo cada vez mais. Então, massa, né? E aí o que tem a gente... com alguma coisa de célula-tronco, alguma coisa assim? Não tem várias, né? Então, assim, existem vários procedimentos que ainda não estão regulamentados ainda. Isso é por questão de tempo, né? Isso é questão de tempo, né? Isso vai ser revolucionário, hein? Revolucionário. Então, daqui uns dias a gente está até em discussão. Você vai ter que comprar uma máquina dessa daí. Daqui uns dias você não tem mais hernia de disco, daqui uns dias você não tem algumas outras patologias. E assim, qual a maior patologia hoje do mundo, né, articular? Você tem os desgastes, né? Então, o desgaste de cartilagem, por exemplo, hoje em dia não existe uma comprovação e ninguém conseguiu comprovar que consegue fazer uma regeneração de cartilagem. Pois é. E você tem uma artrose. Negócio de ácido hialurônico, né? Que a galera faz infiltração e tudo mais. Tem se modernizado e também é uma forma de minimizar o estrago, né? Não vai reverter, mas vai minimizar, dar ali uma liberdade para o cara fazer alguma coisa ou tirar uma dor, né? Você acha que isso daqui a um tempo vai colocar uma prótese ou uma injeção de cartilagem? Você acha que segue para esse rumo, mano? Assim, isso com certeza vai acontecer. Em algum momento, isso aí Será que a gente vai estar aqui? Isso aí, em algum momento, porque é uma corrida pelo ouro, né? Então, as empresas estão cada vez mais focalizando nisso. Só que todos os testes que a gente vai batendo, você vê que não tem acertos em 100%, né? Então, você tem ainda... falhas. Agora você está tendo algumas estruturas para acelerar. Por exemplo, o ácido hialurônico, você deixa, até brinco com o paciente, é uma articulação que está com enferrujada e eu coloco um óleo Singer ali, né? Para o paciente para tirar o barulho, né? Então você acaba lubrificando aquela lubrificação que entra ali dentro, ela acaba, ela lubrifica, ela nutre aquela cartilagem que ainda tem. Então,
são todas saídas. Você tem infiltração pelo PRP, você tem as infiltrações, você tem os usos de células-troncos e aí vai. Então tem assim inúmeros negócios. Essas terapias como a liberação miofascial, dry needling, ventosa, isso ajuda mesmo? Depende. Até o pessoal fala que eu não gosto muito de ventosa, né? Então assim, existem... Existem algumas indicações, né? O grande problema é falar que uma técnica é boa para tudo, né? Então você engloba tudo. Não, a realidade não é essa, né? Então existem o raciocínio clínico de como você tem que usar, em que momento você tem que usar, qual a intensidade que você tem que usar, o quanto que você tem que usar, né? Então agulhamento, dry needling, agulhamento a seco, vou fazer em tudo? Não, pô. Né? Tem técnicas que a acupuntura é melhor, tem técnicas que o trabalho miofacial ele é mais importante, tem técnicas que uma flexibilidade é mais importante. Então, assim, o grande problema é que as pessoas querem pegar uma coisa e englobar para tudo. Então, aí acabam não surtindo efeitos. Né? A fisioterapia, assim, na sua visão, evoluiu muito nos últimos anos? O que você acha que mudou mais, assim? A fisioterapia ela é uma profissão nova, né? Uma profissão bem nova, né? Então nós temos essas mudanças gigantescas e a visão do público com nós mudou muito, né? As tecnologias que a gente tem empregado, as técnicas empregadas, você abre a caixa de ferramentas, você tem inúmeras situações. Mas uma das coisas que a gente mais tem notado é a evolução clínica de como a gente fala com o paciente, de como a gente fala com o treinador desse paciente, de como a gente fala com o médico e as tecnologias que a gente usa para abordar esse paciente. É o fundamental. Então, sim, mudou absolutamente. Mudou da água para o vinho, né? E isso não vai parar, viu, Schumann? Isso aí cada vez mais. Eu estou com sistema novos na clínicas, até te convido para que eu possa te avaliar também. Acho legal isso daí. Com certeza. Porque eu vou fazer um trabalho... Vai compartilhar com a galera do Instagram como que é a sua estrutura, os trabalhos que você faz lá. Preciso muito, né, dessa parte de reabilitação, porque o meu dia a dia também é bem desgastante como personal trainer e também meus treinos de ciclismo, musculação. E cara, ter um acompanhamento igual e como você faz ali é extremamente importante para minha qualidade de vida, para minha performance, né? Sim. Para cuidar das nossas pequenas também, que dá trabalho. Com certeza. Tem que ter uma lombar uma coluna de adamante, mas a gente vai sim, e fica o compromisso aqui, eu vou compartilhar com a galera todo esse trabalho aí para que as pessoas saibam, né, a importância e a qualidade desse serviço, né? Por exemplo, o que eu fiz lá nos Estados Unidos, como eu estava 1 para 1, né? Então, ou seja, eu mapeei o atleta em todos os quesitos, né? Hidratação, sono, alimentação dele. Então, isso faz diferença, né? Você é um físio, cara, você tem que assessorar o paciente, né? Você assessora ele de tudo quanto é jeito. E como a gente está lidando com um atleta profissional, eu vou colocar o melhor. Então, eu trouxe tudo isso para cá. Então, tudo que eu avaliei o meu paciente lá nos Estados Unidos, eu vou avaliar o Schumacher. Eu vou avaliar a Maria, todo mundo, entendeu? Sim. Então, vamos fazer essa avaliação completa. Show. E aí, quando eu trago tudo e eu te mostro os resultados, né? Ó, tá vendo? Esse ponto aqui é importante, esse ponto aqui é importante, a gente tem que chegar aqui, eu vou colocando métricas, então isso vai direcionando o trabalho que a gente tem que ser. É muito mais assertivo. Isso é fundamental. Com certeza. Você já recebeu algum paciente assim que achou que era uma lesão séria e era algo simples? Muitos. E a forma como a gente fala com eles é legal, porque às vezes chega achando que são lesões complicadas de tratar, fala, não, pô, calma, isso aí por exemplo, as lesões glúteas, né? As lesões glúteas. Piriforme, né? As tendinopatias glúteas, ou, por exemplo, as hérnias de discos, né? Então, pô, eu tenho uma hérnia de disco, calma, vamos tratar. Eu pego e faço uma sessão. O cara já acha que tem que ir pra A gente tirou muita gente de cirurgia, né, cara? Falando assim. Os ortopedistas que lutam. Acho que eu e grande parte dos colegas, a gente tem o objetivo também de tirar o paciente da cirurgia. E o próprio médico gosta mais disso. Conservadora, né? O próprio médico gosta disso, sabe? Quando o bom médico é assim, pô. Ele não quer ficar operando o cara toda hora. Se o cara tem a condição de
de fazer um trabalho para não precisar operar, tudo bem, é uma possibilidade gigantesca, né? Então a gente tira muito paciente de cirurgia, sim, e grandes lesões que a gente olha e a gente fala, não, vamos bater aqui, esse cara vai ficar bom. E é legal, e a grande tendência é esse paciente ficar bom mesmo. E o contrário já aconteceu também? O cara chegar lá e achar que não tem nada e tá com uma lesão grave? Já, com certeza. Porque era aquilo que a gente estava falando também passado, né? Às vezes o cara fala, pô, Wagner, eu tô com uma pequena dorzinha aqui no tendão, mas não é nada não. Aí tu vai avaliar e fala, cara, isso aqui é o início de uma tendinopatia. Aí faz o exame de imagem. Isso aqui é o início de uma tendinopatia. Né? Ó, esse início de uma tendinopatia tá assim assado, isso aqui é complicado. Ou, por exemplo, pô, Wagner, eu tô com uma dorzinha no joelho aqui, cara. Eu continuo jogando bola, mas é uma dorzinha no joelho. Você vai avaliar, avalia ali, eu pego e identifico uma lesão de menisco. Cara, isso aqui é uma lesão de menisco. Tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui, se piorar, é cirúrgico. Tá? Então aí o cara fala, o quê? Então tem que tomar esses cuidados pequenos aí. Sim. E é mais informativo, né? E o paciente tem aceitado legal, cara. Isso é bacana. Qual que é o tipo de paciente mais difícil de reabilitar? O impaciente, o ansioso ou o que não segue as orientações? Pode colocar todos os três juntos? Se a gente colocar os três, só, né? Se a gente colocar os três juntos, quando eu recebo um paciente na clínica, eu vou lá na frente receber ele, né? Porque ali eu já começo a minha forma de avaliação, né? Então eu já olho como o nível da ansiedade do caboclo. Né? Tem cara que senta na minha mesa e eu tô falando, o cara parece que quer dormir já, né? E tem cara que parece que tomou 10 latas de Red Bull e sentou na minha frente, né? Então, assim, extremamente ligado, né? Mas quando você chama ele para responsabilidade e mostra que ele necessita disso, e aí o quanto que esse cara tá disposto a fazer o que eu tô falando, né? Porque muitas vezes o cara não tá disposto, né? Se o cara não tá disposto, a gente também não vai ficar cobrando o cara, porque senão a gente se torna até chato, né? Mas se o cara falar, não, pô, eu tô disposto, vamos fazer, então a gente vai junto, né? Caminhando. Mas essa tem sido uma atualidade. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais preocupadas. Que é o estado para ontem, né? Cada vez mais sem tempo para nada, né? E uma lesãozinha que às vezes acha que é simples e que leva tempo. E a gente fala, cara, não dá. Igual essa semana, uma amiga nossa bateu o kart, quebrou o pé, uma lesão importantíssima. Ela acabou de operar, né? Então, Wagner, eu tenho que recuperar logo porque tem os 2 filhos para tratar, tal. Tem que acelerar logo. Calma, que isso aí é 1 ano. Entendeu? O que ela fraturou? Então, fez uma fratura de tíbia, é uma fratura por pilão, né? Então, como a gente... Vamos fazer o pilão, né? Ele bate e abre, né? Nossa, colocou placa, tudo? Fez primeiro aquele fixador externo, né? O Lizarov, externo, a gaiola. E agora acabou de operar ontem, então assim, ela já... Vamos, calma. Ela é ativa, assim? Extremamente. Nossa. Então assim, ela é um reflexo do que a gente vê no dia a dia, né? E o nosso papel... A gente fala que a gente dá segurança desde o momento que a gente abre a boca para falar com o paciente, né? Sim. Se a gente está ansioso, o paciente capta isso também. Então, o meu papel é dar tranquilidade. Calma, que aqui o nosso papel deixa isso com a gente. Tô ansioso. Calma, tô vendo. Então, a gente vai lidando com isso, vai... Colocando uns pingos nos is. E paciente, né, Chuma? O paciente chora, o paciente tem altos e baixos. Tem dia que o cara chega e quer conversar comigo, tem dias que não quer. E a gente molda toda a nossa equipe para isso, né? Eu tô ali para servir o cara. Sim. Eu não tô ali para ser servido. Eu tô ali para servir o paciente. Sim. Então a gente lida com isso todo dia. É frustração, é medo, é ansiedade, é dor, né? É depressão. E a gente está ali para elevar o cara. Nosso papel é elevar. A gente tem que servir sempre o paciente, cara. Massa. Quais os conselhos que você daria para quem quer treinar com mais segurança ao longo da vida? Seja qual for a modalidade. Se é válido também, né? Mas eu brinco que cada vez mais a gente está buscando especialistas, né? A gente, para tudo, né? Então, quero ir no médico, eu vou no especialista, né? Eu quero procurar um treinador, eu vou no especialista, né? Então, o meu principal conselho é procurem pessoas gabaritadas, experientes e que estejam em constante atualização
para buscar a customização do seu trabalho. Né? Então, às vezes eu tenho 10 pacientes que têm a mesma patologia, cada um eu customizo de um jeito, porque cada um precisa de uma atenção especial. E eu falei hoje com uma paciente, olha, eu sou o mecânico de Ferrari, pô. Você tem um carro super importante, você vai levar em qualquer mecânico? Você não vai levar em qualquer mecânico. Você precisa de um especialista literalmente, e é o que a gente busca hoje, a gente não quer abranger tudo. Então, o meu conselho é esse. Busquem profissionais gabaritados que estejam em constante atualização, constante lendo, divulgando, que tenha bons papos, sabe, sempre, que tenha um contato direto. Dialogar, que tenha uma rede, né, de networking, né, com outros e que não seja assim, eu sei e pronto, acabou e tudo mais, né? Então isso é muito completo. Já chegamos em casos de receber alguns pacientes, eu falo, pacientes da corrida, por exemplo, né, que são bastante ansiosos também para acelerar. Não dá para correr isso tudo, cara. Não dá para correr isso tudo porque, clinicamente aqui não permite, né? E aí chegava, por exemplo, os treinadores e passava, o Wagner pediu para diminuir um pouquinho aqui e tal, será que tem como? Depois ele vai falar contigo e tal. E aí volta a resposta, né? Pede para cuidar da fisioterapia, que do treinamento cuido eu. Então, assim, isso acontece direto. Isso acontece dia a dia, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com todos esses pontos. Acho que são mais importantes. Acho que o diálogo é fundamental. Sabe? Sim, com certeza. Então, seria mais ou menos essa dica aí, sabe? Wagner, fala pra galera onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar seu trabalho, agendar um atendimento, conhecer um pouco lá da sua clínica. Fica à vontade. Hoje nós estamos dentro da clínica IOMI, tá? A clínica IOMI é uma clínica Instituto de Ortopedia e Medicina do Esporte, fica ao lado do Hospital Ortopédico, no centro da cidade, tá? Onde fica ali o Dr. Luiz Alberto, o médico que é o médico do misto, extremamente experiente, um cara super ético, né? Juntamente com os filhos, né? E uma gama de ortopedistas. Nós estamos dentro dessa clínica. O nosso telefone 996229191. Você fala com a Luciana, que é a nossa secretária, e nos acompanha aí por rede social, né? @wagnerleal.fisioesporte, né? Então, nossa clínica chama Wagner Leal Excelência em Fisioterapia, que é o que a gente preconiza mesmo. Então, vão estar nos acompanhando em todos esses canais aí. Massa. Tá? E, cara, para finalizar nosso episódio 67 aqui com você, quero te agradecer, né, por você ter disponibilizado aí um tempinho da sua agenda que tá abarrotada, que eu sei que você tá, cara, tá voando, e eu espero que você continue assim. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá e a gente vai fazer um trabalho juntos aí. Com certeza. E deixa uma mensagem pra galera aí, fica à vontade, uma mensagem motivadora, agradecer quem você quiser, fica à vontade. Beleza. A câmera é sua, essa aqui, ó. Chuma, obrigado pelo convite, fico honrado de estar aqui, acho que conversar com você, não estou aqui à toa, a gente conversa diariamente, por exemplo, com as diversas situações. Chumaera é um cara que eu confio muito também, então tá aqui conversando com você é um prazer, tá? Fica aqui o agradecimento a todos os pacientes que confiam no nosso trabalho também, e convido você que precisa de uma reabilitação ou que precisa de uma avaliação específica, que nos acompanhe em rede social e que marque a sua avaliação para ir lá na clínica. Quando avaliar o Chuma, se for bom ou se for ruim, eu vou demonstrar os resultados aí para os pacientes, é importante. Então é isso, a admiração é mútua e vamos embora, vamos para cima. Acho que a gente tem de tudo para elevar o nome cada vez mais do esporte, principalmente no nosso estado aqui. Com certeza. Beleza? Muito obrigado, meu irmão. Valeu, Chuma, muito obrigado, cara. Tamo junto. Quero agradecer a você que ficou até agora aí no Instagram com a gente. Dá tempo de você comentar, eu quero Atacadão de Suplemento, para estar concorrendo a uma creatina em goma aqui da ZNL e uma melatonina com triptofano, também lançamento lá do Atacadão do Suplemento. Se inscreva no canal do InformaCast, deixa seu like, compartilhe os nossos conteúdos lá com o pessoal. Tem muito episódio bacana. Eu quero finalizar mais uma vez esse episódio aqui agradecendo aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, o Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beat Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.